Ângela e o inspetor Benjamin detalham tudo o que aconteceu a Beatriz e Geraldo. Beatriz abraça Ângela, enquanto Geraldo assegura que enquanto Ângela estiver naquela casa, sempre contará com o apoio deles. Salma pede que Leonardo procure compreender Mirtes e lhe dê um tempo para se habituar à ideia de viver no apartamento. Leonardo considera que sua mãe está sendo injusta, pois ele fez tudo o que estava ao seu alcance para não perder a casa. Salma garante que em breve Mirtes começará a aceitar a nova situação. Leonardo agradece a Salma pelo apoio e quando ela pergunta o que ele pretende fazer com os móveis de Mirtes, Leonardo responde que os deixará em um depósito e os venderá gradualmente. Salma e Leonardo ouvem os gritos de Mirtes maltratando a enfermeira. Salma se prontifica a acalmar Mirtes e diz a Leonardo que a vida os colocou nessa circunstância e que juntos encontrarão uma solução. No pátio da casa, Ângela comenta com Álvaro que ele está discutindo com Samantha por causa dela. Álvaro convida Ângela a se sentar, prometendo não incomodar. Ângela agradece a Álvaro por tê-la defendido diante de Samantha. Álvaro fica surpreso com o agradecimento de Ângela, ao que ela esclarece que a relação entre eles continua a mesma. Álvaro menciona que também conversou com os sogros. Ângela está a par disso e admite que de todas as pessoas que poderiam pensar mal dela, doía muito que Geraldo e Beatriz tivessem uma má opinião a seu respeito. Álvaro afirma que não esperava que seu casamento se tornasse uma fachada de aparências infernal. Ele está consciente de que este é o preço a pagar e não se importa que falem mal dele, mas não de Ângela. Ângela tem a impressão de que Álvaro está sendo sincero, mas sabe que precisa ter cuidado com ele. Para Álvaro, Ângela é a melhor e a coisa mais pura que já teve, além de Clarinha. Mesmo sendo um canalha, Álvaro declara que não permitirá que ninguém mais machuque Ângela. Ele segura a mão dela, admitindo que foi um idiota ao deixá-la partir, mas promete defendê-la sempre que puder. Chegando ao apartamento de Dário, Samantha tenta beijá-lo, mas Dário se afasta, incomodado pelo fato de Samantha usá-lo toda vez que briga com Álvaro para se vingar. Samantha empurra Dário para o sofá, questionando se ele também não dorme com ela para se vingar de Álvaro, se não fica irritado ao ver Álvaro se sair bem em tudo, ocupar um cargo que não merece e humilhá-lo sempre que pode. Dário então beija Samantha intensamente. O motorista do ônibus em questão Passiflora e Adela anuncia que houve um problema com o motor e que os passageiros precisam descer, alertando que a estrada é perigosa e que eles não devem se afastar. Adela e Passiflora ficam preocupadas quando a polícia se aproxima. O policial informa ao motorista que irá verificar os documentos dos passageiros para se certificar de que não há nenhum criminoso entre eles. Passiflora e Adela aproveitam para fugir pela estrada assim que descem do ônibus sem serem notadas. Salma rejeita uma ligação de Ângela no celular de Leonardo e esconde o aparelho atrás das almofadas. Quando Leonardo chega, Salma mente dizendo que não viu o celular dele. No dia seguinte, Salma prepara a mesa do café da manhã e entrega o celular de Leonardo, fingindo tê-lo encontrado por acaso atrás de uma almofada. Leonardo percebe que Ângela ligou à noite e toma café com Salma. Para convencer Beatriz a comer, Ângela pergunta se ela quer que Duarte a repreenda por chegar tarde à universidade. Geraldo se oferece para defender Ângela diante de Duarte, mas Ângela acredita que isso poderia agravar a situação. Beatriz abençoa Ângela, desejando que tudo dê certo para ela nesse dia. Beatriz sempre sentiu a falta de sua filha para compartilhar esses momentos, e Ângela sempre sentiu a falta do carinho de sua mãe. Geraldo observa a cena com atenção. Guigo se arruma para a escola, animado com a possibilidade da cirurgia. Ângela agradece a Nancy por ter pedido a Benjamin que levasse as cópias das denúncias, mesmo sem ter certeza se isso será o suficiente para continuar na universidade, pois Duarte não gosta dela. Ângela confessa que sente medo e vergonha, como se tivesse que abaixar a cabeça por algo que não fez. Nancy compreende o medo dela, mas diz que Ângela não deve se envergonhar, pois não teve culpa de nada. Luz lembra como Ângela foi corajosa ao denunciar os criminosos.
Nancy pede que Ângela e Luz parem de chamá-la de doutora e a tratem por você. Nancy e Luz lembram a Ângela que ela não está sozinha. Félix afirma a Valdomiro que se Luz quiser que ele pague a cirurgia de Guigo, terá que voltar a morar com ele. Félix enfatiza que quanto mais Luz o rejeita, mais ele a deseja. Valdomiro comenta que Guigo não ficará satisfeito se o pai o deixar sem a cirurgia necessária. Félix garante que tem tudo sob controle, afirmando que o garoto prefere o pessoal da vila a ele. Félix sabe que Luz fará qualquer coisa por Guigo, caso contrário terá que enfrentar grandes dificuldades. Duarte inicia a nova sessão do Comitê de Honra e Justiça, lembrando a todos que não se trata apenas da falta de respeito que Ângela mostrou contra a instituição com seu comportamento inapropriado, mas também contra ele ao questionar sua inteligência e moral na frente de outros alunos. Além disso, ela se aproveitou de sua condição de cavalheiro e professor para ridicularizá-lo. Ângela nega essas alegações, afirmando que tem testemunhas de que Duarte a insultou primeiro. Ela estava com Ed quando o doutor se aproximou para humilhá-la por causa das fotografias, dizendo que iria confrontá-la porque na universidade não aceitam nem curandeiras nem acompanhantes. Ângela desafia Duarte a explicar o que ela fez contra ele para que sua presença seja considerada uma afronta pessoal. Duarte nega as acusações de Ângela, mas ela insiste que tem testemunhas, sugerindo que o doutor sustente suas palavras como o cavalheiro que alega ser, perguntando se ele não tem palavra. Flávia pede para ver as provas que Ângela mencionou. Ângela distribui uma cópia das denúncias contra Aníbal e Yolanda para cada membro do comitê. Josefina propõe um recesso de 1 hora para que possam analisar os documentos com calma. Ângela admite a Ed que está apreensiva com a decisão do comitê. Por telefone, Nancy avisa a Ângela que vai perguntar ao inspetor Benjamin se ele pode declarar a seu favor. Pablo tenta dissuadir Luz de ceder às chantagens de Félix, mas ela lembra que Guigo precisa passar pela cirurgia. Pablo questiona se ela vai entregar sua vida e a de Guigo a Félix por causa de dinheiro. Luz responde que se trata da saúde de seu filho. Pablo promete pela memória da avó pura que vai tirar Luz e Guigo dessa situação e lutar pela operação do menino. Luz explica que enquanto Guigo estiver nessa condição, não poderá se envolver com ninguém para se dedicar totalmente a ele. Pablo aconselha a Luz a não negar a si mesma a chance de amar, enfatizando que além de ser uma ótima mãe, ela é uma grande mulher. Flávia nota que não é a primeira vez que Duarte implica com um aluno e se esforça para persegui-lo até reprovar, mas acredita que ele está exagerando ao pedir a expulsão de Ângela. Duarte insiste que Ângela é uma oportunista qualquer com tendência curandeira, que compromete o prestígio dos médicos da instituição. Flávia acusa Duarte de perseguir Ângela porque ela não se submeteu a ele e o enfrentou. Flávia pergunta se Ângela não merece estar ali por ser pobre, por ser mulher ou porque Duarte decidiu. Flávia ressalta que é mãe solteira, mas isso nunca a impediu de ser excelente no que faz. Duarte argumenta que não estão falando dela. Flávia acredita que a perseguição a Ângela por parte de Duarte também se deve a problemas pessoais com Leonardo. Duarte admite que Leonardo agora é chefe deles na fundação, mas não vai permitir que um jovem rebelde dite como as coisas devem ser feitas. Flávia sugere que Duarte resolva seus problemas com Leonardo e não envolva a pobre garota, pedindo que haja como um profissional. Duarte esclarece que não se importa e está decidido a ir até as últimas consequências. Ele pretende usar todo o seu poder e influência para expulsar essa mulherzinha da universidade. Abel está levando um buquê de rosas e se decepciona ao ver Pablo e Lucy beijando em frente à vila. De volta à sessão, Duarte sublinha que Aníbal e Yolanda não foram processados por tráfico, sendo considerados inocentes até que se prove o contrário. Ângela questiona se ela é culpada simplesmente porque Duarte afirmou isso. Duarte argumenta que o caso de Ângela é diferente, pois as fotos que circulam nas redes sociais podem prejudicar a reputação da instituição, sendo provas irrefutáveis de sua culpa. O diretor considera o argumento de Duarte válido. Ângela pergunta quais outras provas eles querem.
Leonardo tenta convencê-los de que os documentos são suficientes para provar a inocência de Ângela. Duarte enfatiza que os argumentos de Leonardo não podem ser aceitos como válidos. Ângela admite não saber mais o que fazer para demonstrar sua inocência. Abel joga o buquê e corre pelas ruas enquanto Pablo tenta alcançá-lo de carro. O diretor pergunta se alguém mais tem algo a declarar sobre Ângela. Surpreendentemente, Álvaro aparece para testemunhar a favor dela. Álvaro admite que cometeu um erro de levar Ângela para morar sozinha na pensão, mas nunca pensou que naquele lugar ela seria vista como uma mercadoria. Álvaro confessa que enquanto era casado com Ângela, também se casou com Samantha, mas se diz arrependido de ter enganado Ângela, admitindo que a colocou em perigo. Álvaro não queria que Ângela buscasse emprego, dificultando seu caminho para os estudos, por isso Ângela foi forçada a aceitar o trabalho, mas foi enganada. Duarte pergunta se Ângela não sabia que teria que se exibir nos eventos e o que faz uma assistente. Álvaro esclarece que Ângela acreditava que trabalharia apenas como assistente e nada mais. Félix encontra a Luz segurando as flores que Abel jogou fora e a questiona. Álvaro garante que Ângela foi enganada, pois a conhece melhor que ninguém, destacando sua vocação para a medicina e admitindo ser o principal culpado pelo que aconteceu. Ele enfatiza que o comitê deveria estar apoiando Ângela em vez de cometer essa injustiça contra ela.